E agora com Rodrigo Polesso, vamos conversar assuntos importantíssimos sobre essa realidade, o jeito de viver, que é capaz de nos dar uma saúde forte, uma saúde inquebrável, tornar fácil o emagrecimento. Então vamos conversar com um dos caras mais importantes da transformação do entendimento de saúde no Brasil. Sem dúvida, Rodrigo Polesso é uma personalidade da mudança do entendimento, do impacto do estilo de vida nos desfechos de saúde, da importância de se prestar atenção em alguns aspectos da alimentação. E sem dúvida o Rodrigo foi um dos caras que firmou o pé e tornou tudo isso que está acontecendo agora possível. Vamos lá, já chamei o Rodrigão. Daqui a pouquinho ele entra aqui. Já mandei a solicitação. Fala, Rodrigo Polesso! Fala, Marcelo. Tudo bem? Fala, pessoal. Como é que vocês estão? Prazer demais falar contigo, cara. Tava aqui enchendo a tua bola aqui falando. Nossa, obrigado. Da importância, cara. Tu nem sabe. Eu vou te contar agora, vou te contar a importância que tu teve na vida de vários profissionais. Eu sou um dos profissionais que com certeza tu impactaste demais. Acho que Rodrigo Polesso dispensa apresentações. De qualquer forma, Rodrigo Polesso é um pesquisador individual da área da saúde, do emagrecimento, do fitness, da qualidade de vida. Autor best-seller deste livro aqui, que eu já comprei, já dei para vários pacientes. Marcelo, que livro eu começo a ler para mudar o estilo de vida? Rodrigo Polesso, este não é mais um livro de dieta. Autor best-seller, então. Fundador, criador do site emagrecerdevez.com, do programa Código Emagrecer de Vez, do Tribo Forte. Que mais, Rodrigo? O que faltou? Que mais? O que tu já fez mais nessa tua vida louca, cara? Bastante coisa, realmente. Obrigado, Marcelo, por toda essa introdução. Fico bastante feliz de ouvir que, às vezes, o nosso trabalho chega em lugares que a gente não sabe. Então, quando a gente tem consciência do impacto que acabou gerando, de alguma forma, daquele efeito borboleta, eu fico extremamente feliz em saber que possa ter influenciado positivamente você ou outras pessoas também. Eu sou realmente muito grato por isso. Então, obrigado pela sua generosa introdução. Não, legal demais, cara. Assim, ó, eu já te acompanho, como eu te falei ali nos bastidores, cara, uma década, né? Uma década. E quando eu, como médico, despertei para esse entendimento assim, do impacto das mudanças do estilo de vida nos desfechos de saúde, foi quando um paciente me comentou do Mark Sisson e do Chris Kresser, coisa de lá 2008, por aí. E aí eu fui, o Rodrigo, fomentando essa coisa assim, de, pô, então não se falava no Brasil, né, low carb, jejum, não se falava nada disso. Então eu fui fomentando isso, estudando individualmente, vendo o que o pessoal estava produzindo lá fora, até que chegou uma paciente, eu atendendo no meu consultório, Rodrigo, que me disse assim, tá, mas Marcelo, isso aqui que tu tá me falando, isso aqui é o Rodrigo do Emagrecer de Vez. Rodrigo do Emagrecer de Vez, tu já viu o site? Já. Dali, cara, no que eu vi que tu estava começando, assim, pô, foi começão lá, eu acho que eu acompanhei quando surgiu ali. Legal. Ele disse, não acredito, então está chegando no Brasil e está estourando. E certamente a maioria dos médicos, falo da minha profissão, da parte dos médicos, assim, que levam em consideração hoje mudanças no estilo de vida e o impacto que elas têm nos desfechos de saúde, muitos deles abriram os olhos por causa do emagrecerdevez.com. Eu estava me lembrando que na minha época de plantonista, os computadores que eu usava nos plantões, começava a escrever e já completava emagrecerdevez.com. Eu vi todo o site lá desde o começo, cara. Outra coisa que chamou a atenção, tu tem falado agora bastante sobre a questão fitness, a questão de performance, musculação. Como é que tá essa fase de agora? O que tu tá aprontando agora, cara? Eu tô trazendo aí o meu estilo de vida, de exercícios na forma de conteúdo e na forma de um programa novo que eu estou lançando agora, que é o X-Forte, que eu tenho falado. Há muito tempo eu quero trazer mais sobre exercício, mais conteúdo e mais soluções sobre exercício, porque eu acredito que, nem eu falo, tem a laranja e as duas metades da laranja
alimentação e o estilo de vida ativo, né? Como você se exercita e como você se alimenta. E quando você tem as duas metades, tem uma linda laranja muito bonita. E há muito tempo, é uma coisa que eu pratico, eu estudo, eu adoro esse assunto também. Então, há muito tempo que eu quero trazer isso de forma mais enfática e agora chegou na hora de trazer, então, o X-Forte, que é esse programa de exercícios, que no momento está fechado, mas eu quero trazer também mais conteúdo a respeito de hipertrofia muscular, exercícios físicos e como isso se liga com saúde, como isso fecha com o estilo de vida da alimentação forte também. Então são duas grandes paixões minhas, que é exercício físico de forma correta, baseado em ciência, e alimentação de forma correta, baseada em ciência também. Porque não é uma coisa que começou a trabalhar agora. Eu te mostrei lá que eu já te acompanhava quando tu lançou o primeiro e-book lá sobre musculação e fitness. Ali Sim. já trabalhava esses conceitos, né? É que agora tu vai trazer essa na forma de um sistema organizado já próprio para isso. Exato. É junto com o código emagrecer de vez ou é uma coisa separada? Não, é totalmente separado. É um programa para quem realmente quer... É focado em exercício. O objetivo dele é exercícios físicos de uma forma diferente do que o pessoal está acostumado. Então, é uma forma que você pode fazer em casa com o uso criativo do próprio corpo. Eu digo que são exercícios naturais, no sentido que você usa movimentos naturais do corpo. Você se movimenta, se exercita da forma como o corpo foi feito para se exercitar. Então você exercita todos os músculos de forma congruente, você fortalece os tendões, fortalece as articulações e os músculos de forma simétrica também. Além de ser uma forma legal de se movimentar, porque você consegue fazer coisas bacanas com o corpo à medida que você se desenvolve dentro do programa também. E você falou bem a respeito do exercício, porque o primeiro e-book que eu lancei na vida foi chamado Hipertrofia Muscular, em 2012, que eu fiz antes de fazer o e-book de emagrecimento, para você ter uma ideia. Que loucura, cara. Não, e tu já trazia conceitos que agora são mais corriqueiros, mas que lá na época era a mesma coisa que falar de alimentação, né? Na época todo mundo fala mal, mete o pau, xinga e depois, mas tava tudo certo mesmo. Exato. É difícil essa vida, né, cara? É. Mas e eu acho que o conceito que tu está trazendo para essa questão do movimento tem tudo a ver com o mesmo conceito que leva a gente a falar sobre alimentação, que é de o que o corpo espera receber, né? Como estímulo. Assim, na verdade, a melhor forma de se alimentar, a melhor forma de se exercitar é tendo uma conversa mais honesta com o corpo e oferecendo para ele o que ele realmente quer, porque a gente meio que se afastou dessas coisas, né? De o que o corpo realmente quer. E aí, para a gente começar a nossa conversa e trazer esses conceitos, eu me lembrei hoje de te perguntar assim, Rodrigo Polesso, qual o problema que tem, Rodrigo, uma pessoa simplesmente levantar de manhã, tomar uma taça de leite desnatado, botar uma colher de açúcar, não precisa ser muito, uma colher de açúcar, comer um pãozinho francês, Rodrigo Polesso, passar uma margarina, de repente até uma margarina melhor, uma que tem um sinal do coração ali, tá? No meio da manhã, se por acaso der fome, não puder parar para comer umas bolachinhas, os biscoitos. E aí no almoço, Rodrigo, qual o problema da gente simplesmente sentar à mesa, comer ali um macarrão com carne e não vamos tomar refrigerante, né? Vamos tomar, quem sabe, um suco integral de uva, né? Aí de tarde, se der fome, a gente come mais alguns biscoitos, ou a gente faz uma escolha melhor, uma barrinha de cereal, por exemplo. Aí toma um cafezinho da tarde com mais um pãozinho francês, um pouquinho de margarina, mais uma tacinha de leite desnatado com uma colherinha de açúcar. E uma janta parecida com o almoço, uma massinha com carne, ou quem sabe, fim de semana, uma pizza, assim, para sair um pouco da rotina. Eu acho que não tem nada de mal nisso, né? O que tu acha, Rodrigo? Não tá bom, assim, hein? O que tu acha? Bom, você falou muitos nomes, mas o único alimento que você listou foi carne nessa história toda, né? Você falou muitas substâncias, muitas coisas. Assim, para quem quer, né, viver uma vida mais curta e ter esses anos curtos lotados de doença crônica, é um ótimo plano, eu diria. Na verdade, é um plano que está sendo extremamente bem executado agora há muitas décadas, e é por isso que a gente vê a população mais cronicamente doente do que nunca antes na história. Então, alguma coisa está errada. Então, fogo. Eu estava pensando outro dia, parece que a gente vive no mundo. Quem assistiu aquele... Como é que é o nome daquela série do Netflix com as criancinhas, que tem uns bichos, assim, é bem famoso, explodiu no Brasil também. O Sweet Stuff. Como que é? Sweet Stuff.
Não, acho que não é isso, não. É um monte de criancinha que tem numa cidade, eles têm um mundo que é embaixo, um mundo negro que é embaixo da cidade deles. Não vi. Então, ele chama do Upside Down, que basicamente a gente vive no mundo de cima, só que parece que tem um mundo abaixo que é completamente oposto ao mundo de cima. E eu estava pensando, falando com a minha noiva aqui ontem, se a gente pegar todas as diretrizes, é irônico, mas se pegar todas as diretrizes e você fizer o oposto que elas dizem, você tem muito mais chances de se dar bem do que você tentando segui-las. Parece que eles construíram um mundo que é o espelho oposto do mundo que existe aqui. É incrível o quão errado as diretrizes conseguem estar. E você falou muito bem, você acabou de descrever, eu acho, os hábitos alimentares de muitos brasileiros, de muitas pessoas ao redor do mundo, que talvez tenham uma boa intenção de tentar melhorar a sua saúde e estão tentando seguir as diretrizes, mas o que você vai conseguir não tem nada a ver com isso. Alguém mencionou aí, Stranger Things, esse é o filme Stranger Things. É o que tem um mundo, tem dois mundos, o mundo correto e o mundo completamente errado. Assim, não é um pouco errado, é completamente errado, é o inverso. Porque não é pouco errado, né, Rodrigo? O que nos chama a atenção, e eu, quando eu estou em consulta no consultório, eu faço esse exemplo, eu crio esse exemplo, assim, se a gente pegar qualquer pessoa comum que está vivendo a vida dela lá, e a gente fala isso assim, ó, olha, eu me alimento assim, como um pãozinho, todo mundo vai achar normal, é normal. Então, o modo como a gente conseguiu normalizar as normas de conduta que nos geram doença é assustador. Porque hoje eu e tu e todo mundo que está tentando sobreviver e ajudar as pessoas a sobreviverem, a gente tem dificuldade de provar para a pessoa o básico de uma vida adequada biologicamente, que faça sentido do ponto de vista da biologia. Tu precisa criar uma quantidade de argumentos para que a pessoa simplesmente não consuma açúcar, não consuma farináceos, perca o medo das gorduras, não passe o dia inteiro comendo. Para eles fazerem isso, não precisa de nenhum argumento, porque esse é o normal sedimentado. Mas para a gente conseguir gerar um pouco de desconfiança, a cobrança de evidências e de argumentos é incrível. A ponto de fazer com que Rodrigo, há muito tempo eu já decidi que eu não vou prejudicar minhas adrenais, como tu de vez em quando faz, tentando ir do lado de lá do Stranger Things e falar, não dá, a gente não consegue entrar lá. Hoje a gente tem que usar de argumentos para demonstrar que o nosso corpo é um corpo físico biológico, que tem uma realidade biológica e que, na verdade, o básico é fazer o que a gente nem está pedindo nada demais, não comer comida processada, trazer mais movimento e atividade física para a rotina, respeitar o ciclo circadiano, tentar ter uma boa noite de sono reparador. A gente precisa. Eu já recebi, Rodrigo, directs assim, não, mas por que eu tenho que dormir à noite? Você pode ficar difícil de responder essa pergunta, né? Você vai assim, por que eu tenho que beber água? Não posso beber Coca-Cola? Isso não é líquido. Por que eu não posso comer farináceos e gordura processada se eu fechar o total calórico adequado? Então, se eu te fizesse essa pergunta assim, Rodrigo Polesso, tá, mas por que que é inadequado comer um pão francês com margarina? O que tu diria? Então, tem muito que a gente podia falar sobre isso, né? E tem várias coisas. O contexto é muito importante. As pessoas falam muito pouco sobre o contexto. Então, se eu for ali na cozinha não, porque eu não vou achar, mas se eu for na casa de um amigo, e o cara, assim, é meu irmão de nascença, ou irmão, assim, uma pessoa que eu não quero decepcionar. O cara me serve pão com manteiga e eu não tenho como recusar. Eu vou comer, eu não vou morrer, não vou ter um problema nenhum, porque o contexto da minha alimentação é completamente diferente. É uma exceção, é um ponto fora da regra. Então, você tem essa flexibilidade para esses momentos que você está de saia curta e não consegue sair. Agora, eu postei, inclusive, hoje no Instagram isso. Você comer é muito diferente de você se nutrir. E eu acho que isso entra exatamente no ponto que você está perguntando. Porque você está comendo pão, você está comendo a margarina, você está comendo leite desnatado, você está fazendo esse tipo de coisa, só que você não está se nutrindo. Então, hoje em dia, a gente vê a população com um excesso enorme de energia, de consumo energético, e uma deficiência grotesca em nutrientes. Então, as pessoas estão comendo muito e se nutrindo muito pouco. Então, esse equilíbrio está... Quer dizer, não existe. As pessoas estão comendo, estão sofrendo excesso de energia, porque tudo hoje em dia tem tanta energia, só que essa energia vem oca, e o pessoal conhece o conceito de energia vazia. Então você consome um monte de energia e não tem nutrientes, só que a fome
principal do corpo, aquela que quer mesmo, que vai fazer você comer toda hora, é aquela fome por nutrientes. Enquanto você não atingir aquele nível de proteína que o corpo quer, o nível de vitaminas e minerais que o corpo quer, ele vai continuar pedindo para você comer alguma coisa, na esperança dele conseguir tirar um pouco de cada coisa que você come, para atingir essa fome por nutrientes que eu falo. Mas, infelizmente, as pessoas só tentam matar a fome por energia, esquecem os nutrientes, acham que comer e se nutrir é a mesma coisa. Infelizmente, as pessoas estão aí, né, sofrendo muito e não achando uma solução. Não o pessoal que segue aí pelo jeito, mas muita gente por aí realmente está assim. Não, é que o nosso trabalho hoje já é melhor, né? Porque hoje a gente já tem um posicionamento claro e já atrai pessoas que já estão mais voltadas para essa abertura e para mudar o estilo de vida. Mas esses conceitos, cara, de alavancamento proteico, de ecologia nutricional, só fazem a gente pensar, Rodrigo, e tem muito a ver com essa tua questão de tu trazer exercícios voltados para a mesma coisa, assim, de adequação biológica. Só faz a gente pensar o seguinte, assim, ó, que pô, nós somos humanos, cara. A gente tem uma realidade biológica no nosso corpo físico. A gente tem duodeno, a gente tem pâncreas, a gente tem fígado. Sabe que quando eu aprendi essas coisas, quando eu comecei, eu era cirurgião. Eu não opero mais, mas fiz medicina, depois fiz pós-graduação em cirurgia. E depois eu fui contratado numa equipe de cirurgia cardíaca. E por 5 anos eu fiquei numa equipe de cirurgia cardíaca operando. E lá foi que deu para ver muito bem, assim, ó, os dois lados, assim. Eu vi coronárias abertas, de onde a gente tirava as placas de gordura das coronárias. Eu vi. Uhum. Eu era o cara que tirava a veia safena para fazer a ponte de safena dos infartos e tudo mais. E aí eu vi, assim, ó, como se cria a crença de que, ó, isso aqui é gordura, ó, isso aqui é gordura. Isso aqui é a quantidade que essa gente come, gordura de ovelha, gordura da carne, mas invariavelmente, Rodrigo, esses pacientes, eles não eram nem de perto, nem de longe, na verdade, pessoas que comiam comida natural. Em geral, eram ou sobrepesados obesos, ou eram diabéticos, ou eram magros com síndrome metabólica, mas vindo de uma rotina alimentar ultraprocessada. Só que o que se via era uma coronária com uma placa de gordura. Então, aquilo que a gente comentou no documentário lá das gorduras artificiais, cara, aquilo ali eu vi assim, ó, eu vi ao vivo como a medicina se engana fácil por mecanismos e de olhar uma coisa e dizer 1 mais 1 é igual a 2. Então, a gente esquece que nós somos organismos vivos, biológicos, e o que a medicina tem feito ainda, eu digo que não faz porque no meu mundo já mudou, né? Mas a massa continua tudo igual. É assim, ó, alguns problemas acontecem, a nossa vida é assim. Então, a medicina vai se incumbir de medicar, de operar, de criar meios de tornar esse modo de vida possível. Eu tenho uma opinião diferente e eu acho que tu compartilha da minha mesma opinião. Se o jeito que a gente está vivendo está nos promovendo doença, a gente não tem que otimizar os meios de tratamento, tem que mudar o jeito de viver. Porque tem gente que eventualmente nos critica, Rodrigo, que fala assim, ó, não tem, eu sou da época lá da dieta paleolítica, quando surgiu lá no passado era paleo e tudo mais, né? Hoje em dia a gente tem outros conceitos, como esse de alavancamento proteico, ecologia nutricional, mas tudo começou com a adequação biológica do pensamento evolutivo, assim. Eles não, mas não tem como a gente nutrir um pensamento evolutivo, porque o mundo hoje é diferente. O nosso nível de estresse é maior, a gente não dorme tão bem, a gente não tem tanto movimento. Então, mas então tem que ter movimento, então tem que dormir melhor, então tem que se alimentar melhor. Então, porque mudou tudo, a gente vai ter que ficar num mundo insalubre e melhorar a medicina e não se envolver em mudar o jeito de viver. Eu acho que assim, um pouco... Eu entendo, Rodrigo, do cara dizer assim, ó, mas o ambiente não é mais o mesmo, o alimento não é mais o mesmo. Tá, e daí, por conta disso, a gente vai aceitar que seja tudo o contrário? Em vez de tentar se aproximar o melhor disso e se preciso, mudar o mundo, sim, mudar o mundo, o que eu digo é mudar a nossa volta, assim, mudar o jeito da família viver, mudar... Isso parte do básico, assim, desde as compras... até separar o lixo, evitar poluir, manejar melhor o estresse. Por que não? Então a gente vai seguir vivendo uma vida louca e medicar e operar todas as doenças que aparecem. O que tu pensa disso? Eu concordo plenamente. A gente tem que lembrar que, querendo ou não, infelizmente, existe uma regra no mundo que é o dinheiro que move as coisas. A gente sabe disso.
E, infelizmente, a indústria da doença é uma das maiores do mundo, né? A indústria farmacêutica, a indústria de cirurgias, a indústria do câncer, a indústria da diabetes, a indústria dos problemas cardíacos. Essa indústria emprega milhões de pessoas, né? E uma vez que você vira assinante, por exemplo, de diabetes, que é uma coisa que a gente sabe que é possível de reverter rapidamente, diabetes tipo 2, somente com estilo de vida, mas uma vez que você se torna assinante, você é diagnosticado como diabético, você já sabe, o teu médico vai dizer que é crônico e você para sempre está fadado a tomar remédios de várias formas, aumentando a dose, etc., que é ótimo para quem? Para a indústria. É ótimo para a indústria. Então, não tem interesse em uma indústria de eliminar ela mesma. Então, os tratamentos estão sempre aí para fazer com que as pessoas não precisem fazer coisas difíceis como mudar estilo de vida. Você pode fazer esse procedimento, você pode tomar esse medicamento, e aí você seleciona para você, você segue seguindo esse mesmo estilo de vida que causou todos os problemas e que vai encurtar a sua vida depois de qualquer forma. Então, se a gente for depender dessa máquina que é hoje em dia a indústria da doença, que eu digo na indústria da saúde, indústria da doença, a gente está ferrado. E é por isso que o papel que nós temos de poder oferecer gratuitamente esse tipo de informação para as pessoas é fundamental. E você falou, doutor, por que eu não posso comer pão? Por que eu não posso tomar Coca-Cola? Na verdade, você pode tomar Coca-Cola, você pode comer pão, desde que você entenda o que você está fazendo e os malefícios disso. Tudo é uma escolha. Ninguém está aqui para ser pai de ninguém. Cada um deveria ser responsável pelas suas atitudes. Mas o que eu gosto de que as pessoas tenham é conhecimento das coisas. Conhecimento real. Se eu tomar essa coca, isso que vai causar em mim. Beleza, agora você já sabe. A decisão é sua. Quer tomar? Toma, né? Então você pode fazer o que você quiser, mas você tem que arcar também com as consequências, né? E outra coisa muito... Diga, pode dizer. Não, eu tenho dito assim, eu tenho dito que essa década, 2020 e 2030, tá? Essa década é uma década onde as coisas vão ficar muito claras, assim. Em uma década, teve os eventos Tribo Forte, vai ter tantos outros eventos online, depois... Acho que um dia as coisas vão voltar a acontecer de maneira presencial de novo, a gente vai fazer outros eventos e tudo mais. Essa década ela vai terminar com a certeza de que assim, agora tu faz o que tu quiser fazer sabendo das consequências, porque não dá mais para se esconder atrás da ignorância. Acho que ainda dá. Por incrível que pareça, Polesso, ainda a gente está aqui falando abertamente sobre o consumo de boas gorduras, sobre cetose, dieta cetogênica, sobre os perigos do carboidrato processado, refinado. A gente está falando que isso é óbvio, básico, assim. Aquela rotina alimentar que eu citei no começo, uma rotina alimentar insalubre, que é a prática da pessoa comum, mas que é horrível. Ainda hoje, não é sabido. É sabido para o nosso mundo aqui, Rodrigo, para nós, né? Sim. Mas, de vez em quando, cai no meu consultório uma pessoa perdida, assim, que escutou falar de alguém, alguém perdeu 37 quilos, consultou com o doutor Marcelo, vou lá marcar uma consulta, nem me conhece nada, assim. Chega lá, a pessoa ainda tem aqueles conceitos de que, comer de 3 em 3 horas, quanto menos sal, melhor, quanto menos gordura, melhor, quanto mais fibra, melhor, etc, etc. A gente não consegue, assim, então, isso eu vejo da parte da sociedade médica, Rodrigo. Sabe que muito tem, não tem dúvida, assim, muito tem de maldade. Agora, muito é ignorância, cara, demais, assim, dos médicos, a gente não aprende isso, a gente não aprende estilo de vida na faculdade, não aprende alimentação na faculdade. E sai para a vida e começa a ver doenças crônicas, que eu e tu, a gente já sabe, né? Doenças crônicas são igual a um desajuste biológico, assim, são estímulos ruins com respostas ruins. E o médico não sabe o que fazer com isso, só sabe medicar. Então, muito é ignorância. A maldade mesmo é de alguns nichos da indústria farmacêutica. Essa é mais difícil, assim, do que o meio médico. Só que o que acontece? Quando eu estava na faculdade de medicina, Rodrigo, no primeiro semestre da faculdade de medicina, subiu no palco lá da aula representante da indústria farmacêutica. Tu pode não acreditar, cara. Primeiro semestre, estudantes de medicina acabaram de passar no vestibular agora há pouco, no intervalo de uma aula de anatomia, representante da indústria farmacêutica dizendo assim, a gente está aqui para ajudar.
O que vocês precisarem, a gente está aqui. Sabe, eu me lembro o nome do cara e eu me lembro o laboratório. Quando tu te forma, enquanto é residente médico, pós-graduando, eles estão ali. Então, muito da educação médica continuada não é como se diz assim, individual, não é tudo ligado à indústria. Patrocínio de congressos, educação médica continuada. Eu fui cogitado para dar uma aula para a indústria farmacêutica, para apresentar um produto que eu usava porque eu gostava do produto. Era um suplemento alimentar proteico, assim, só que em vez de ser um whey protein, que pode ser adulterado, sei lá, coisas da indústria. Uma indústria farmacêutica fez um liberado pela Anvisa, registrado e tudo mais, onde se sabia quanto de proteína tinha, a origem e tudo mais. Então, eventualmente, quando precisava suplementar proteína, eu sugeria aquilo ali. O representante viu que eu prescrevia e foi lá no intervalo entre as consultas me oferecer dinheiro para dar uma palestra e ensinar para os outros médicos por que eu usava aquilo ali. Eu disse, cara, dali foi em seguida, e eu recebia no consultório representantes da indústria farmacêutica. Até que chegou um momento que assim, eu disse, tá, não tem mais como. É impossível. Assim, para trabalhar com uma medicina independente, não tem como receber representantes da indústria farmacêutica. Não tem como. E aí, assim, nunca mais recebi ninguém, porque ali realmente existe interesse secundário. Agora, da medicina, é um misto de interesse e ignorância. Na bariátrica, por exemplo, Rodrigo, tem cirurgião que não se importa mesmo, vai lá e opera. Mas tem cirurgião, eu era cirurgião geral, nunca participei da bariátrica, mas as equipes onde eu operava faziam cirurgia bariátrica. Eles defendem com honra, assim, não, essa é a saída da obesidade e tudo mais. Fica uma sensação ruim quando eles operam um paciente, eu atendo um paciente, no final de um ano os nossos pacientes têm o mesmo peso, ambos emagreceram 30, 40, 50, 60 quilos, mas a diferença de quem emagrece sem bariátrica, eu não sei se tu tem essa vivência pessoal de quem tu acompanha, assim, a diferença de quem emagrece sem bariátrica é muita diferença. A pele, a qualidade do colágeno, a questão assim da mudança do estilo de vida é muito potente. E isso a indústria farmacêutica não fala, e isso, o dinheiro que vem na produção é um evento, uma cirurgia bariátrica é um evento. Assim, eles vendem os kits de material médico, tem uma disputa de onde que vai vir esse kit e a paixão do cirurgião. Então, eu acho que nessa década, o que nós vamos entregar para as pessoas é o poder de decisão, é a informação, para não poder mais se esconder atrás da ignorância que ainda existe. E vai ficar cada vez mais a critério da pessoa se ela vai decidir. Vai ver que tu não tem, Rodrigo, na tua vida, pessoas que tu ensina, que tu fala, que tu mostra, e a pessoa segue com o mesmo comportamento suicida, de seguir se alimentando mal, bebendo refrigerante, consumindo farináceos, uma conduta abusiva. Tu já explicou, tu já ensinou, tu já falou. Tem gente que não muda. Bom, aqui a gente não entra mais, né? A gente vem trazendo informação. Então, disso que eu estou te falando, Rodrigo, se tu tivesse que explicar assim, ó, uma linha de raciocínio para a gente decidir, afinal, o que é saudável e o que não é, como é que eu formo esse raciocínio, Rodrigo? O que é saudável e o que não é? Bom, infelizmente é incompatível com a ideia do que é saudável do que a gente vê na mídia por aí. Isso é um problema muito grande. Se você for na internet procurar dieta saudável, alimentação saudável, você vai achar provavelmente muitas coisas que são oposto do que a gente sabe que é de fato saudável. E a gente aprendeu, nós somos treinados a achar que ignorar nossos instintos é uma coisa normal. Nós fomos treinados a achar que coisa verde significa saúde, significa saudável. A gente foi treinado a achar que coisa vermelha é ruim pra gente. A gente foi treinado. Os nossos instintos, você não consegue enganar os nossos instintos. Nossos instintos sempre vão estar lá. Essa questão da coisa verde é uma coisa que eu tenho pensado muito ultimamente. Verde na natureza nunca foi sinônimo de coisa para humano comer. Nunca. Tudo que é verde tende a repelir a gente. Tá, vamos primeiro. Uma salada bem temperada e tudo mais, pode ser gostoso? Pode, beleza. Agora,
coisa verde na natureza significa fique longe. Veneno geralmente é verde. Plantas das árvores são verdes, né? Se a gente pegar uma fruta, fruta deliciosa, mas está verde, não dá para comer ainda. O Boa. verde sinaliza amargo, sinaliza ruim. Quando a gente está andando numa floresta, numa trilha cheia de árvore, a gente não fica com fome olhando aquele verde todo. Isso não acontece com a gente, né? O McDonald's usa vermelho e amarelo por um motivo, porque essas cores são cor de alimento e cor que chama a atenção da gente. Hoje em dia eles estão usando verde porque a doutrinação já foi feita. Então o suco verde é uma coisa que ninguém consegue colocar na boca sem você colocar frutas e outras coisas que deixam mais palatável. Então eu chamo, não é suco verde, ele é um suco com verdes, é diferente. Você não consegue tomar um suco verde, pega água, pega espinafre, bate e tome sem fazer nada. É terrível. E esse é o teu instinto dizendo para você que não é uma boa ideia você cair nas amarras desse marketing ridículo que tende a ensinar a gente a ignorar os próprios instintos e milhões de anos de evolução e acreditar num marketing estúpido que a gente tem que evitar o alimento ancestral, que são alimentos de origem animal, e começar a comer essas coisas verdes que, para comer essa história, a gente nem encontra na natureza. Alface não existe na natureza. A maioria dos legumes, das coisas que a gente vê no mercado, não existe na natureza dessa forma. E com certeza você não acha um canteiro na floresta, né? Então, é incompatível evolutivamente falando, é incompatível nutricionalmente falando, é incompatível falando instintivamente falando. Então, não precisa ser um gênio nem um expert da nutrição para a gente poder refletir um pouco que o caminho que a gente está agora é muito diferente do que deveria ser. Mas, Rodrigo, eu acho que não, porque tem a questão da sustentabilidade. É outra área, é outra caixa, que a gente fala cans of worms em inglês, é outra caixa cheia de cobras que a gente pode começar a desmiuçar também, que a gente foi treinado também neste aspecto, a achar que comer coisa verde é melhor para o planeta, o que é uma grande inverdade. Na verdade, uma das maiores causas, esse é um assunto complexo, mas uma das maiores causas de desertificação de terras no mundo é o quê? Não é gado, é a prática da monocultura de uma forma mal gerenciada. Então a gente poderia falar sobre isso a vida inteira. Mas tem uma coisa que sempre existiu, são animais pastando, livres, na terra, né? Defecando e fertilizando, e outros animais abatendo, seres humanos abatendo, aquelas manadas rodando, rotacionando no mundo, sempre existiu isso. Nunca existiram lavouras, nunca existiu monocultura, e é por isso que a gente está vendo um problema causado por isso, né? Então a gente, de novo, está totalmente errado, está vivendo naquele mundo que tem o certo e o completamente errado. É que a gente sempre cai na mesma coisa, Rodrigo. Que foi assim, foi o que me fez despertar mais. Quando eu conheci Mark Sisson, foi o que me chamou mais atenção. A questão de que até que a gente desperte, a gente está alienado da realidade biológica. É como se existisse toda a cadeia alimentar e toda a realidade biológica do planeta todo e os humanos fora desse patamar, que não interage e que interage de uma maneira não natural. Porque parece não, a gente foi criando essa mentalidade, olha só, a gente foi criando essa mentalidade de que ser assim, no bom sentido, que ser animal é feio. A realidade animal é feia. Agride, assim, quando a gente bota em National Geographic. Não, isso é feio, isso é agressivo, isso é violento. Como se nós estivéssemos apartados dessa realidade. Esses dias eu coloquei uma caixinha de perguntas e alguém me perguntou assim, o que o senhor acha daqueles protocolos de uma alimentação exclusiva de vegetais por alguns dias para fazer um detox? Então, mas daí eu vou ser obrigado, então, a aceitar que eu passo me intoxicando com outros alimentos e as plantas vão ser a coisa mais... Então eu tenho que ser vegano. Então, se eu aceitar isso, então eu tenho que ser vegano. Aí a resposta que eu coloquei, o pessoal até não gostou. Eu acho assim, a nossa realidade biológica, ela é onívora. Onívora com um viés carnívoro pela densidade nutricional, densidade energética. Então, onívora com viés carnívoro, com a presença de raízes, tubérculos, frutas, oleaginosas, etc. Beleza, de maneira sazonal, individualizada, maravilha. Mas, se eu tivesse que fazer uma rotina alimentar restrita para não agredir o meu organismo,
Pô, ela seria mais carnívora, então, e não tão rica em vegetais. Eu ensino no meu curso lá, Rodrigo, que o meio de defesa, e tu já falou isso também, o meio de defesa dos animais é a predação, é a agressividade. O meio de defesa das plantas é fitoquímico. Então, muito do que a gente acha que é saudável nas plantas, na verdade, é saudável pelo efeito da hormese fitoquímica, uma agressão Talvez. em termos. Assumindo que isso que o conceito hormético em relação a fitoquímicos é correto, sim. Que eu não estou nem um pouco convencido ainda que é necessário isso. Entendeu? Mas não, o que eu quis te dizer é assim, ó, o único possível benefício seria uma agressão controlada. Porque certo. Fora isso, o que seria? Então, pô, se eu vou buscar uma desintoxicação, pô, vou buscar, então, na verdade, eu vou buscar menos vegetais. Eu sei que parece chocante para quem nos conhece há pouco tempo, assim, mas tá, se eu for buscar menos, porque animais nos agridem para se proteger, não precisam ter agressões químicas para se proteger. Então, certamente, se eu tiver que privar o corpo de uma agressão química, eu vou diminuir os vegetais e aumentar os animais. É que a gente tem medo, assim, a gente tem medo de se encarar como partes da natureza. Agora, é engraçado, porque é uma imaturidade. Né? No final, é uma imaturidade. Você falou certo do detox, só para corrigir, que para você fazer detox, é muito bom você comer alguns dias só de verde, só de sucos verdes, porque você vai literalmente fazer isso. Você vai fazer um detox, vai forçar o seu corpo a dar um jeito de detoxificar toda essa porcaria que você está comendo. Então, ao invés de você fazer um detox do fígado, você vai colocar o bicho para trabalhar que nem um cavalo. É isso que você está fazendo. Pior que é. Mas, na verdade, é uma imaturidade. Eu acho uma coisa assim, ó. Tá tudo bem. A gente tem que respeitar todas as leituras e as interpretações das pessoas, né? Mas, na verdade, assim, quando a gente olha as necessidades fisiológicas, quando a gente olha o sexo, o comportamento instintivo do sono, cara, nós somos animais com uma realidade biológica e com uma realidade cultural que, graças a Deus, está evoluindo bastante. Show, maravilha! Mas a evolução cultural existe para fazer com que a gente melhore o relacionamento com a realidade biológica e não se aparte dela, não se aliene, né? Então, essa coisa assim, dessa onda da agenda vegana, dessa onda de acreditar que é muito ruim, feio, sujo e errado participar da cadeia alimentar como um ser onívoro, isso, na verdade, é um momento que as pessoas estão vivendo assim, de não estar conectada com a própria realidade. E a partir daqui, meu velho amigo, não tem mais muito como fazer nada dar certo, porque como é que vai fazer as outras áreas da tua vida darem certo se tu tá levando a principal área de todas, que é a da tua saúde, para o lado contrário do que tu deveria fazer? Como é que vai ser um bom pai, uma boa mãe, um bom profissional, etc, 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 se o básico que é tu, pelo menos, ter um corpo saudável, pelo menos isso? Tu já não consegue fazer porque tu tá te afastando da realidade. Quando eu te perguntei, ele assim, eu vou te dar a minha opinião, e aí tu me rechaça. Quando alguém me pergunta assim, como é que eu vou saber, então, afinal, o que é saudável, o que não é? Ora bolas, o nosso corpo tem uma realidade biológica. Saudável é o que é alinhado com essa realidade. Ponto. Quando tu passou um trabalho lá para tentar mostrar que margarina não faz bem, olha, cara, eu estava nervoso, assim, ó. Então, mas só um pouquinho, mano. É sério que nós estamos discutindo isso? É sério mesmo, nós estamos discutindo isso, nós estamos discutindo se pode consumir óleo de soja. É isso mesmo. Estamos em 2021, a gente está discutindo agora quanto de açúcar é saudável na rotina alimentar. É isso mesmo, nós estamos discutindo isso. Nós estamos discutindo que dá para bater um total calórico, não importa o nível da porcaria. Tá, nós estamos discutindo isso. Então nem dá para evoluir como pessoa enquanto a gente está preso aqui. A gente está no limbo, cara. A gente está no limbo, estamos discutindo as idiotices da mais primária inadequação biológica, tendo que juntar, eu vi tu juntando lá argumentos e material para provar que não dá para comer margarina, velho. É isso mesmo. Nós estamos aqui nesse nível. E esses dias eu vi uma postagem assim, claro que dá para comer margarina, tem vários estudos. Cara, é aquele assim, para o mundo que eu quero descer, ou vem meteoro, né? É nesse nível, assim.
Exatamente. A gente foi, eu não sei se treinar de propósito ou não, mas realmente, como você falou, a gente cresce desconectado do mundo natural. Então a gente acha violento assistir National Geographic, a gente vê o leão caçando o viadinho lá. Ai, que coisa feia. Tá, não é a coisa mais bonita do mundo, mas é a forma como o mundo funciona. A natureza funciona dessa forma. Dessa forma. E é uma grande ingenuidade a gente achar que a vida nesse planeta é possível de ser sustentada sem depender de outras vidas para isso. Inclusive, eu falo para as pessoas, a gente gosta de pensar, tá, o gatinho comendo o ratinho, o cachorro matou o esquilo. Mas, pessoal, a morte, a vida e a morte acontecem em todos os níveis, principalmente nos níveis que a gente não vê. Inclusive, uma coisa, tem um vídeo, inclusive, no YouTube lá, que é sobre como o sistema imunológico funciona. Dentro de cada um de nós, tem um assassinato acontecendo a todo momento, porque o sistema imunológico, os macrófagos, eles saem correndo que nem hitmans, né? Tipo assassinos atrás das outras organelas, e você consegue filmar isso, e você vê eles correndo, 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 daí engloba e destrói. Então, dentro do nosso próprio corpo, está acontecendo esse ciclo de vida e morte o tempo inteiro. Você achar que é feinha, é muito impressionante, você foi treinado a fazer isso. Se você cresceu na fazenda, como meus pais, meus avós, você vai lá, pô, vamos matar uma galinha para comer. Tem que matar um porco para comer. E você come tudo aquele porco. Você usa até a parte que dá para comer, para fazer sabão, etc. Aí você usa tudo aquilo. E o ciclo de vida e morte é parte da vida. E você não está desconectado. Agora, hoje, se você for na internet, vai no Instagram, tem uma foto um pouquinho mais de qualquer coisa, o Instagram já censura para se certificar de que nós não fiquemos ofendidos, porque é muito feio. E é por isso que a gente está nesse mundo Nutella, que eu falo, é um mundo Nutella, desconectado, a gente fica ofendido com qualquer coisa, tem que agradar todo mundo, tem que aceitar todo mundo. A questão tem aquela expressão em inglês que a gente fala, the proof is in the pudding. A prova está no pudim, meu amigo. Se o pudim está ruim, é porque a receita não funcionou. Se o pudim está bom, é porque a receita funcionou. Então, quando você está escutando um cara falar que faz bem margarina, ou que é muito bom comer fruta só, ou é muito bom ser vegano cru, beleza, olha pro cara. Se você gosta do pudim, ou seja, a pessoa que está te falando, se você quer ficar igual aquela pessoa, você acha que te motiva, assumindo que aquela pessoa realmente está dizendo para você o que ela faz, vai em frente, meu. Se a prova, né, se o exemplo, o modelo é aquele que você quer seguir, vai em frente. Mas se não é, coloca uma pulga atrás da orelha. A quantidade de médico, Marcelo, que está acima do peso hoje e fica contando para as pessoas cortarem carne, cardiologista gordo, prescrevendo estatina, pedindo para as pessoas cortarem carne. Eu acho um absurdo isso, eu acho absurdo. Sem falar nas nutricionistas também, muitas que também estão nessa mesma situação. Tem muitos bons e muitos ruins, claro, como tudo, né? Aqui, assim, Rodrigão... Cara, é que tem aquela assim, mas vem do mesmo mundo Nutella que tu está falando. No final da história é o mesmo mundo Nutella. Que é feio também falar. É feio falar isso, Rodrigo, é feio. Porque o profissional, ele tá ali para ser profissional, para te ensinar, não necessariamente. Entendeu? Uhum. Cara, mas assim, quantos congressos tu já foi, quantos tu organizou e tudo mais. Cara, quem trabalha com isso que a gente está falando, eu e tu... Realidade biológica, comida natural, processamento mínimo, viés low carb, exercício físico. Cara, quem de nós que trabalha com isso, quem de nós é sobrepesado, obeso, tem circunferência abdominal grande e tudo mais? Cara, a gente fala, a gente vive o que fala e o nosso resultado a gente não esconde. Eu pesei, Rodrigo, eu não sei se tu sabe, assim, não sei se tu já viu falar, já falei muitas vezes, mas assim, eu pesei quase 100 quilos. Eu sempre pesei 60 e poucos, quando era guri novo. Depois entrei para a faculdade, tudo, ganhei 20 e tantos quilos, fui para 98. Cara, eu tava lá com 24 anos, 99, 98. Foi quando eu descobri essas coisas. E aí, cara, eu tenho 40, tô chegando em 40 anos, tenho 68 quilos. Na época eu tomei metformina, tomei losartan, tomei atenolol, omeprazol, tomei remédio para os nervos, cara, bromazepam. Cara, uma vida alucinada, uma vida alienada, assim. E aí quando eu descobri isso, cara, sabe quanto tempo eu levei? Eu levei 70 dias, louco, assim, lendo tudo. Levei 70 dias para sair dos 93 quilos e para 70 e não tomar mais nenhuma medicação. Isso foi lá em 2008, 2009. Nós estamos em 2021. Eu sou um cara agora com 3 filhos, chegando em 40 anos, 68 quilos.
quando eu fiz isso lá, disse, não, mas tu vai morrer, porque onde é que já se viu? E essa história de jejum, e essa história de gordura, e o cara me traz, não sei o quê. Tá. Só que passou 1 ano, passou 2, passou 3, passou 4, passou 5, passou 6, passou 10. Cara, e a gente está aqui de boa conversando, tendo uma vida incrível, assim, com performance, com bem-estar. E os caras estão ainda discutindo margarina como se fosse eu num plantão de 2008, descobrindo marxismo. Assim, não, mas será? Será que pode? Eu acho que esse Rodrigo Polesso só pode ser louco. Ele deve estar querendo matar as pessoas. Fez um livro lá, só fala bobagem, tá mentindo. Então, mas só um pouquinho mais. A gente vive com o resultado do nosso próprio processo, a gente ensina o que faz no final da história. E para nós, essa regra do faça o que eu digo, não faça o que eu falo, nunca serviu, né, cara? Eu vejo assim, tu posta tudo que tu faz, tu posta o que tu come. Cara, ou eu e tu somos mentirosos de marca maior, cara de pau mesmo. Uhum. Ou, cara, tem que ter alguma coisa errada, porque a gente se alimenta bem, a gente come um bife de fígado na manteiga, no óleo de coco, a gente faz um jejuzinho para tipo, cara, e o tempo tá passando e nós estamos tranquilos. Desde que eu te conheço, acho que era 2011, 2012, cara, tu nunca caiu, você melhorou. Então, alguma coisa tem que estar errada, porque se a gente tá falando errado, como é que tá dando certo? Não, exatamente. E é complicado. É muito complicado. E até por eu, obviamente, não ser médico, eu sempre fiz parte do meu trabalho fornecer evidência científica. Sempre referência. Que eu falo para as pessoas, cara, você pode dar a lista de faz e não faz para qualquer pessoa, mas se você não ensinar o porquê e ela não entender o porquê que aquelas coisas funcionam, elas não vão seguir isso adiante. E quando você vê a ciência, você vê que é um circo, para começo de história. Ciência da medicina e ciência da nutrição é um circo. Se você não sabe identificar os palhaços desse circo, você está ferrado. E esse pessoal da margarina, o pessoal digamos, do outro lado, entre aspas, eles focam nesses palhaços, que são estudos, sim, são estudos, mas são estudos que são palhaços. Você tem que ver dentro desse circo da ciência o que é um palhaço e o que é uma coisa séria. Aí você tem que saber, ter a destreza para analisar isso também, e você entra em discussão, não sei o quê. Então, não precisa nem pensar nessa parte complicada. Vamos perguntar para quem? Para o nosso instinto. Vamos lá. Desde sempre nós comemos manteiga. Quão difícil é fazer manteiga? O pessoal faz em casa manteiga. A gente tem feito manteiga por milhares de anos, ok? Maravilha. Nunca tivemos doenças crônicas até então. Aí a gente inventa margarina por causa de uma série de interpretações erradas de estudos. E agora a gente está em 2021 tentando provar que a manteiga, na verdade, é boa, né? Então, ela sempre foi boa, nunca causou problema. Então, você trouxe a margarina, que é uma coisa difícil, impossível de fazer na natureza. Você precisa de uma refinaria de óleos vegetais para poder fazer. E você, de alguma forma, convence a população, por repetição da informação, que essa é a melhor estratégia. Agora, nós temos que vir aqui para dizer que a manteiga, por exemplo, é um alimento ancestral, é bom e é melhor do que essa invenção industrial com uma ciência por trás mostrando que é um lixo. Então, como você falou, a gente está aqui tentando mostrar para as pessoas que o que sempre fez bem, pessoal, continua fazendo bem, entendeu? Continua fazendo bem. Cara, eu vou te dizer assim, cara, olha aqui, eu vou dizer assim, ó, teve um tempo que eu tava em crise, assim, com essa história toda de spa, enchi meu saco, cara, porque assim, ó, eu sou médico, cara, que a minha formação e o meu início da profissão foi de doença pesada, assim, de gente morrendo mesmo. Gente morrendo, gente morrendo. A minha atuação médica no começo da carreira era médico de bloco cirúrgico de hospital de emergências. Gente morrendo. Cara, quando tu começa a aprender essas coisas e tu começa a ver que, assim, ó, que aquele paciente normalmente evoluiria para uma piora do diabetes, para uma doença inflamatória, eventualmente um evento cardiovascular. E que a mudança do estilo de vida não que impediu que a glicemia fosse... Não, o cara ficou bem, perdeu peso, melhorou, evitou internações, está com a família até hoje. Chega uma hora que não aguenta mais essa brincadeira, sabe? Eu digo que quem consegue ficar discutindo isso, Rodrigo, falando, que margarina, porque não faz mal, comer açúcar, um pouquinho, tudo bem. É gente que lida com adultos jovens saudáveis que precisam perder 5 quilos. Porque se tivesse a vivência da doença e da morte, não falariam isso. Eu tenho certeza, assim, ó. Se a pessoa tivesse a vivência de ver, as pessoas vivem assim e elas morrem assim.
Quando a gente ensina um outro jeito de viver para elas, elas vivem assim. E vivem melhor, não só a questão do tempo, da perspectiva de longevidade, mas de presença, assim, de atuação, de autonomia, de memória, de mobilidade, de ter cognição. É outra vida, assim. Então, teve um momento que eu estava tão louco, cara, tão louco, assim, disse, pá, não aguento mais essa discussão. Claro que um pouco é importante, a gente fica mostra as evidências, mostra o outro lado. Só que tu já percebeu, né? Quem não quer ver, não vê, cara. Quem não quer ver, não vê. Não adianta, né? Então, teve um momento, eu acho que faz uns 4 anos por aí, que eu comecei a fazer uma hierarquia diferente. Eu botei assim, ó. Primeiro, paradigma evolutivo. Medicina baseada em evidências só depois, para tirar as dúvidas que ficarem do paradigma evolutivo. Porque se a gente fica botando medicina baseada em evidências sem levar em consideração o paradigma evolutivo, a gente abre brecha para essas idiotices, assim, de ficar discutindo que, não, mas tem tal estudo que mostrou que o óleo de milho, não, mas a força de associação... Cara, eu não quero saber. Eu não quero saber. Hoje em dia, eu já digo assim, ó, primeiro, paradigma evolutivo. Depois, medicina baseada em evidências. Se não faz sentido do ponto de vista evolutivo, não faz sentido. Tipo isso, os caras precisam de um parque industrial para fazer margarina. Eu não vou discutir margarina. Mas eu acho. Então, segue quem fala isso, te associa com quem aceita isso e vai viver a tua vida. Eu não vou te provar. Não, mas me prova. Eu não vou te provar nada. Não tenho interesse em te provar nada. Não, mas eu quero saber teus argumentos para me dizer que manteiga é melhor que margarina. Não quero te dar argumentos. Vai lá e come margarina. Não tenho interesse. Exatamente. Cara, assim, ó, antes eu dei muita palestra disso, assim. E aí, antes eu botava medicina baseada em evidências, níveis de evidência, e o paradigma evolutivo como um estilo de vida, um entendimento. Cara, hoje eu mudei. A gente vai discutir verdades com os óculos, com a óptica do paradigma evolutivo. Do entendimento do ser humano como parte da natureza, como a realidade biológica sendo imperativa nos desfechos biológicos, e a gente vai caminhar aqui dentro. E aí, nas dúvidas, a gente vai recorrer aos melhores níveis de evidência, mas eu não vou discutir idiotice com ninguém. Então, cara, quando me marcam em postagem, eu vou lá e mando direct, não me marca. Eu não tenho interesse em discutir isso, não vou. Porque eu surtei, cara, eu vi muita doença, vi muita morte e depois vi, na mudança do estilo de vida, muita saúde e muita regressão de doença. E decidi que eu não vou mais me estressar com quem não está disposto. A gente está aqui falando. Uma hora entra, né? Uma hora entra. Não vou ir lá discutir e nem vou tentar mostrar com evidências uma coisa que não faz sentido do ponto de vista evolutivo. Não sei o que tu pensa disso. Eu concordo plenamente, 100%. E hoje em dia, quando as pessoas estão prontas, vocês falam, quando o aluno está pronto, o professor aparece. E é justamente isso. Se a pessoa está pronta, eu estou muito feliz em ajudar, em compartilhar mais. Mas como você também bem disse, apesar de uma vez eu ter feito esse debate lá, porque eu queria, enfim, fazer... Não, valeu, cara. Foi importante para todos nós, cara. Foi super importante. Foi interessante fazer, mas é uma coisa que eu não tenho o menor prazer em fazer, de ficar discutindo detalhe de evidência, quando não faz o menor sentido biológico ou evolutivo para começo de história. Então, você bem falou, você quer comer margarina, vai comer. Mas me prova que faz mal. Não, eu não preciso. Eu não vendo manteiga, entendeu? Eu não ganho nada com isso. Se você quiser fazer isso, faz. Outro dia teve um monte de gente mandou. Teve um cara vegano, que se diz vegano, que come só fruta e vegetais. Que ele fez reagindo à dieta do Rodrigo, não sei o quê. Eu falei, cara, não fique me marcando. Pode me marcar. O ponto é o seguinte. Você quer ficar igual quem? O cara? Ou ficar igual eu, por exemplo? Assim, não você ficar igual ninguém, mas você se espelha mais no cara ou em mim? Beleza, faça sua decisão. Se você é o cara, vai pro cara. Se você gosta do jeito que eu falo, vem pro meu jeito também e fala aqui. Então, se você tem um cara assim que não te motiva, ou ele é meio esquelético e não sei o que, não parece uma pessoa saudável, e tá te dizendo que uma coisa artificial é melhor que uma coisa natural é bom, você quer acreditar, meu amigo? Boa sorte, vá com Deus. Mas quando você estiver pronto para saber realmente o que ajuda, o que faz o Marcelo ser assim, o que faz eu ter o estilo de vida que eu tenho,
e essa vitalidade toda, aí, bom, as pessoas vão estar prontas também, entendeu? Então não tem que convencer ninguém. Quando as pessoas estiverem prontas, elas vão vir e vão se convencer. E a melhor coisa é quando você acaba ajudando uma pessoa a se tornar o melhor que ela pode ser, essa pessoa, cara, ela não fica de boca fechada. Porque ela vai falar para todo mundo que ela mudou a vida dela, que você tem que conhecer o Marcelo, tem que conhecer o Rodrigo, tem que ler isso, tem que ver aquilo. Então, o melhor investimento realmente é pegar essas pessoas do bem e quando elas verem a transformação na vida delas, vão começar a falar para outras pessoas e é assim que a onda, né? Porque né? Cara, os relatos que a gente tem, então, se tem uma coisa a nosso favor, então é isso assim que a gente veste a camiseta, faz o que tem que fazer e mostra resultado. E não é um ano ou dois, né, cara? É uma década, meu. Uma década que a gente está aqui, né? Então, o tempo é uma coisa que entrega muito. Tu não consegue ver. Eu falo isso, cara, eu falo isso desde 2011, Rodrigo. Falo assim, me tragam uma pessoa. Pode buscar na internet, pode procurar tranquilo, não tem pressa. Traga uma pessoa. Uma mulher, 30, 40 anos, que pesava 126 quilos e que faz isso que a cartilha manda ali. Come de 3 em 3 horas, margarina, etc, etc, etc. Me traz uma só. Que ficou com 66 quilos, feliz, autoestima, não vale com bariátrica. Mudança do estilo de vida com reeducação alimentar clássica, pirâmide alimentar, etc. Eu preciso de uma pessoa só, que dê um relato assim. Eu pesei 126 quilos, era diabética, hoje eu como as mesmas coisas que eu comia, mas eu controlo as porções, como de 3 em 3 horas, a quantidade pequena, gero déficit calórico, vou para zumba, sei lá o que mais. Uma só. Cara, no meu histórico, no teu histórico, quantos relatos a gente recebeu, cara, de perdas de peso de 20, 30, 40... Eu tenho paciente que já perdeu 150 quilos. Tá, como assim, Marcelo? Tinha 250. Tinha 250. E tem agora 100. Tá, tem que perder mais peso. Mas quem é que vocês conhecem que perdeu 150 quilos, cara? Quem? E principalmente que perdeu, assim, barrinha de cereal, torradinha integral, margarina do coração. Não tem ninguém, cara. Eu falo desde 2011. Me traz uma pessoa que tenha conseguido para eu mudar de opinião. Porque do meu lado eu tenho uma cartilha grande. Me lembro dos teus relatos. Cara, é muita discrepância de resultado. Sim. Então, o que falta ainda? O que falta? Eu não sei. Essa resposta eu não sei dar. O que falta? Não sei. Para mudar, assim, para mudar o status quo, o que falta? Não sei. Eu não sei porque a informação está aí, né? Eu não sei o que falta. O que tu diria, Rodrigo? Digamos que assim, ó, as pessoas não nos conhecem, tá? Todo mundo que está aqui não nos conhece. E aí tá todo mundo tendo aquela rotina alimentar que eu sugeri no começo ali, pãozinho, margarina, um pouquinho de açúcar, um suquinho, uma Coca-Cola de vez em quando no lanche. Como é que tu diria? Que conselho tu daria para uma pessoa começar a mudar o estilo de vida? Começar por onde? O que tu diria? Primeira coisa é perceber como você se sente. Se a pessoa não tiver uma motivação, ela não vai mudar. Então, se a pessoa tiver, nossa, eu como essas porcarias, mas eu me sinto bem pra cacete. Muito bem, eu não quero mudar. Não muda. Agora, é muito difícil achar uma pessoa que come dessa forma e tá 100% satisfeita com a vida que ela leva. E esse é o ponto. Às vezes, tristemente, muitas pessoas não sabem nem a qualidade de vida que é possível de se ter. Elas acham que é normal ficar com sono à tarde. É normal. Começa a envelhecer. Tá com 40 anos e vai lá, pô, é normal ter que tomar um remedinho. Agora tem que começar a tomar um remédio. Meus pais, cara, meus pais têm 66 anos. Eles vão no médico, o médico diz, espera aí, você não toma nenhum remédio? Mas tem alguma coisa errada? Vamos ver, vamos fazer esses exames, que alguma coisa errada tem que ter. Não tem. É inconcebível para a medicina atual que uma pessoa com idade mais avançada não tome remédio. Hoje em dia a gente está começando a adoecer cada vez mais cedo, né? A gente vive mais, só que a qualidade de vida é muito ruim. Mas antes do que nunca nós começamos a adoecer. E por quê? Por causa do que a gente está falando aqui. Você está comendo um monte, mas não está se nutrindo nada. Você está intoxicando, tá, né, colocando um fardo de detoxicação do seu corpo o tempo inteiro. E muitas pessoas não dá nem para culpar por isso, porque como você falou, a gente está cercado de má informação. E nós somos sardinhazinhas
tentando achar um lugar no meio desses tubarões que controlam basicamente a jaula toda. Então é muito difícil as pessoas terem acesso a isso. A primeira coisa que eu diria para essas pessoas é o seguinte: tá feliz como é que você tá? Pois é, provavelmente não. Se você não tá, a melhor pergunta que você pode fazer em termos de alimentação não é no Google. A melhor pergunta que você vai fazer a respeito de alimentação é para os seus instintos. Então eu falo assim: imagina que você vive numa fazenda que tem de tudo. Tem todos os animais, tem todos os legumes, tem todas as frutas. Você vive nessa fazenda. Quais desses alimentos são os seus favoritos, assim, que você mais gosta de comer desses alimentos? Se você tiver essa fazenda, a melhor fazenda da cidade, né? A pessoa vai dizer: puta, cara, eu gosto de uma costelinha de porco, eu gosto de batata, eu gosto de manga. Falei, que beleza. Então, ótimo. A gente descobriu vários alimentos de verdade que você adora consumir. Por que a gente não começa assim? Pare com essa história de comer pouco, comer menos, e finge que você está nessa fazenda e agora você vai no mercado, que é a sua fazenda, e colhe esses alimentos e só mude a qualidade da sua alimentação. Comece a comer esses alimentos que você gosta, que são dessa fazenda. Só isso, mais nada. Né? Então você não pode comparar, por exemplo, um alimento de verdade com uma porcaria, um Doritos cheio de MSG, cheio de porcaria para hackear seu cérebro. Então tem que comparar alimentos de verdade, né? Dentro desse universo, quais são os que te fazem salivar? Porque ninguém consegue viver com fome. Então imagine esse exercício mental. Se você tivesse a melhor fazenda, a mais fértil aí do teu estado, quais alimentos que você consumiria no teu dia a dia que fariam você ser feliz? Agora pare com isso, vá no mercado e compre esses alimentos e comece dessa forma. E veja a diferença. Boa. Cara, eu não tinha visto falar assim, mas essa é uma boa, cara. Boa demais. Porque eu falo isso de uma outra forma, assim, mas é exatamente a mesma coisa. Quando eu vou começar alguém, eu digo exatamente isso assim, ó: come comida, mata a fome. Não tenta emagrecer agora. Ninguém que não sei se vamos ver se eu consigo me explicar assim, mas ninguém que está com sobrepeso vai buscar ajuda, não só médica, assim, vai buscar ajuda para emagrecer. Ninguém que está com sobrepeso tem saúde suficiente para emagrecer imediatamente. Precisa primeiro arrumar a casa, assim, ofertar nutrientes que vão poder ser usados para formar os hormônios, para formar as enzimas, que vão compor rotas metabólicas, que vão ser capazes de gerar emagrecimento. Primeiro mata a fome com comida, que eu digo assim, comida natural em regime de livre demanda. E aí tá, escolhe o que quer comer e come e mata a fome, dá um tempo, né? Dá um tempo. E depois começar as individualizações das organizações, mas realmente pensar assim, botar a pessoa num pensamento de que tem tudo à disposição, o que tu pegaria é uma boa ideia, né? Tem tudo à disposição, o que tu pegaria? Tá, então agora faz uma lista de compras, vai no supermercado e compra aquilo ali tudo. Top demais. O grande problema que eu acho, assim, quando a gente começa uma pessoa, é que a cultura, cara, as pessoas não sabem o que gostam de começo. A cultura bloqueia muito, cara. Assim, ó, depois destrava. Mas a cultura bloqueia o instinto da pessoa num primeiro momento. Porque, por exemplo, ó, cara, quando eu falo em consuma, por exemplo, bife de fígado uma vez na semana. Não, bife de fígado não, pelo amor de Deus, coisa, o gosto é ruim, é nojento, coisa e tal. Cara, meio ano depois, tá todo mundo comendo bife de fígado feito ali no óleo de coco, com uma cebolinha, um orégano, uma coisa, tá tudo maravilhoso, tá tudo muito bem. Mas no começo a cultura pesa muito, né? Porque se a gente for pensar, sim, nas culturas do mundo inteiro, cara, se come tudo, né? Tudo. Tu é o cara que mais sabe disso, porque tu viaja o mundo e come cada coisa mais louca. Mas as culturas do mundo comem coisas que as outras culturas têm preconceito, porque é uma questão cultural. Então, essa primeira chegada assim, numa comida natural de processamento mínimo, às vezes assusta. Porque a pessoa vai fazer as suas escolhas ainda baseada nas crenças, né? Nas crenças. Então, eu falo para as pessoas que... E as pessoas não gostam de ouvir, mas assim, eu criei uma reputação de falar as coisas na lata, né? Então eu falo para as pessoas, existe o problema da questão do paladar mimado? Existe. Porque eu não gosto de fígado porque tem que mastigar muito. Ou, eu não gosto de, sei lá, de qualquer coisa. Esse arroz eu não gostei porque tá meio durinho demais. Assim, é problema de gente que tá vivendo uma vida extremamente privilegiada, né? Antigamente, a gente vê os esquimós, a gente vê populações na África
tem um fígado, eu vou usar o fígado como exemplo, tá? Vou não, usar o rim, uma coisa que as pessoas não comem. Mas você tem ali dois pequenininhos no animal grande, né? E os esquimós, por exemplo, quando eles matam lá o bicho, lá, que é um veadão gigantesco, a primeira coisa que eles Vão fazem... direto lá. Direto no rim, e o rim tá frio, né, no esquimó. Então você tira o rim, ele tá assim, você vê como é que fala? O vaporzinho assim, do calor do rim ainda ali, eles dão para as crianças comem, fica a boca cheia, tudo cheio de sangue, assim. Comem ali na hora. Ah, só que nojento isso. É nojento porque você não cresceu sabendo disso, né? Ah, esse livro é. O Mundo Exatamente. até Ontem, ó. Esse livro aqui é fundamental para quem quer entender o que eu e o Rodrigo estão falando. Agora, antes de ontem, a gente só tinha isso para comer. Comida natural de processamento mínimo, porque o processamento é uma coisa pós-revolução industrial. Até agora, o Mundo até Ontem é o nome do livro, O Mundo até Ontem. Quiser entender... Bom, eu botei lá no banner da live, Rodrigo, o que a gente precisa fazer para emagrecer, assim, emagrecer definitivamente, ter um controle da própria saúde. Se alguém quer se aprofundar nesses assuntos, é entender a origem das coisas. Cara, o nosso corpo, ele é... isso é uma coisa que as pessoas não sabem, é verdade. O nosso corpo, ele é igual, ele não mudou. O que mudou foi a cultura. Nosso corpo não mudou. E às vezes a gente vê discussões assim de que, dizer que a gente vai ter uma alimentação natural, então quer dizer que a gente não evoluiu nada. Sim, quer dizer que a gente não evoluiu nada, porque biologicamente a gente evoluiu muito pouco. Assim, não tem diferença do que o pâncreas, o fígado, até mesmo o próprio instinto, o tronco cerebral. Cara, tudo é igual ao que foi moldado por mais de 3 milhões de anos. Eu não acredito que... Imagina, Homo sapiens. Imagina, a gente está aqui, vivendo aqui há 200 mil anos. Como é que... Sim, mas está tudo igual. Não mudou. O que mudou foi a cultura, o que mudou foi o ambiente. Acho que esse é um fator limitante, Rodrigo. Acho que esse é um fator limitante. A questão da pessoa simplesmente não levar em consideração que o corpo ainda é o mesmo e o que mudou foi o ambiente. E que a gente não tem que ficar tentando fazer com que a medicina evolua para fazer com que a gente sobreviva nesse ambiente inóspito e insalubre. E, na verdade, a gente tem que restaurar o modo como vive nesse ambiente, né? Para poder restaurar a saúde. Eu acho que essa é a grande base. Assim, né? Não, isso é muito importante. E eu acho que esse pessoal tenta colocar culpa em várias coisas no mundo atual. É o estresse, ou é a poluição, ou é isso, ou é aquilo, que não tem como mudar. A gente vive no mundo de hoje, não é igual antigamente. Legal. Só que tem pessoas como eu e você, que a gente vive nesse mesmo mundo, só que nós mudamos os hábitos alimentares e nós conseguimos ser extremamente saudáveis. Então a gente pensa assim, peraí, então o que mais está causando problema talvez não seja assistir televisão, o mundo fechado, o mundo moderno de hoje. Talvez esse é um privilégio de a gente poder controlar a nossa segurança, controlar nosso conforto. E agora a gente faz a injustiça de se distanciar dos alimentos que sustentaram a nossa saúde por muito tempo. Então, a coisa que mais mudou, de longe, mais rapidamente mudou ao longo das décadas, foi justamente a nossa alimentação. É o ponto que mais mudou. E a prova que isso é o que mais impacta é que quando você conserta isso, você volta a ser tão saudável quanto os nossos ancestrais, que viviam num mundo completamente diferente do nosso. Então você pode tirar proveito de uma vida saudável e ainda assim tirar proveito do mundo moderno de hoje. Você não precisa ignorar e ter ódio contra o mundo moderno de hoje. Você pode ter o melhor dos dois mundos, né? Então... Claro, cara, imagina assim, ó, que eu sempre comento. Onde é que tu tá agora? Tu tá no Canadá? Sim. Tá? Então tu imagina assim, ó, se não fosse a benesse do mundo moderno, cara, nada disso poderia estar acontecendo. A gente está falando aqui em tempo real, em lugares muito distantes do globo, trazendo conhecimento de áreas diferentes e impactando milhares de pessoas. Óbvio, cara, meios de transporte, segurança, vestuário, meios de produção até. Porque assim, ó, talvez se todo mundo tivesse que caçar e matar o próprio alimento, hoje a gente teria problemas. Teria problemas. Somos 7 bilhões de pessoas, o mundo seria muito louco. Agora, graças à evolução cultural, aos meios de produção e à tecnologia,
nem eu, Polesso, nem tu, cara, a gente não tem que necessariamente ir pescar para comer peixe. A gente não tem que necessariamente ter uma fazenda no Rio Grande do Sul. Eu estou no sul do Rio Grande do Sul, Polesso. Não tem que ter uma fazenda no Rio Grande do Sul, produtora de gado, e eu ter que ir lá, eu, Marcelo, ir lá, para poder ter carne para comer. Isso é uma benesse da evolução cultural. A gente poder respeitar a realidade biológica, mas de maneira da melhor forma possível, com sustentabilidade, com respeito à vida, etc. Poder ser o Marcelo Cardoso, poder ser o Rodrigo Polesso, impactar as pessoas, ter a nossa vida, independente das exigências de atividade da nossa realidade biológica. Bom, os meios de produção resolveram isso para nós. O problema é que a gente agora está usando os meios de produção para produzir Ruffles. Esse é o problema. A gente está usando os meios de produção para produzir margarina. Quando a gente poderia estar usando esses meios de produção para otimizar, para não ter desperdício, para melhorar. Eu acho que o amadurecimento não é a gente respeitar e evoluir na agenda vegana. O amadurecimento é a gente fazer as pazes com a realidade biológica em todas as instâncias, incluindo os meios de produção, de modo que a gente tenha respeito. Uma vez eu comentei num post de uma jornalista que fala sobre o agro no Brasil, e aí eu comentei lá, dei os parabéns para ela e tudo mais, e comentei lá assim, que no que diz respeito à morte do animal, do animal que serve para os meios de produção de alimentos de origem animal, é a morte mais digna que aquele animal poderia ter, porque se fosse em outra realidade, ele teria outro tipo de vida, outro tipo de morte. Então, que ele teve a melhor vida e a melhor morte. E aí me detonaram ali naquele post, como assim? Como vai existir a melhor morte? Não, só um pouquinho. Primeiro, esse bicho nem existiria se não fossem os meios de produção, não teria tido a vida que teve e teria sido comido vivo numa savana africana, sei lá, nossa, cara, não resta exemplos. Então, a gente tem muito essa imaturidade de achar que tudo é feio, né? A nossa saída é começar a entender que isso é bonito, que a gente faz parte do processo, que tá tudo bem, que a gente tem o direito, eu pego muito nisso assim, Rodrigo, que a gente tem o direito biológico de ser forte, magro, saudável, com perspectiva de longe. É um direito. A gente tem sistemas orgânicos, hormonais, que limitam o engordar. Até uma hora nós temos uma outra live, a gente fala sobre isso. A gente engordaria até um certo ponto, assim, respeitando os preceitos da ecologia nutricional, da adequação biológica do alimento natural. A eficiência do processo de engordar é limitada. A gente consegue chegar a 25%, 30% de gordura corporal, o que para uma mulher com 1,60 m é 70 e poucos quilos, 80. Mas eu atendo diariamente mulheres com 140 quilos. Como é que isso é possível? Só negando a realidade biológica e tendo ultraprocessamento da dieta, etc, etc, etc. Então a gente tem o direito de ter uma vida saudável. A pessoa pode não querer. Não quero. Pronto. Chega ali uma conhecida do Rodrigo e diz assim, eu não quero. Eu quero comer tudo que eu quiser, quero beber tudo que eu quiser e não tô nem aí. Bom, então beleza, né? Então terminou a discussão. Mas o problema é a pessoa que quer, né, cara? O problema é a pessoa que quer e que daí recebe orientações erradas. Então, tu me falou ali de imaginar uma fazenda, comprar as coisas, beleza, que gostaria de comer, baseado, então, nesse contexto de comer comida de verdade, comida natural, primeira coisa. Sim, é só refletir. Confie mais nos seus instintos do que no marketing que você vê por aí, mais nos seus instintos do que no governo, mais nos seus instintos do que em outras pessoas. Primeiro, pergunte os seus instintos. Eu acho que nós temos milhões de anos de inteligência dentro da gente, né? A gente tem milhões de anos de inteligência. E, de novo, nós fomos treinados a ignorar nossos instintos. Porque as pessoas dizem, os que estão no governo lá, que sabem mais do que a gente. Então, eles criam a pirâmide. Fala aí, pessoal, segue aí, porque nós sabemos muito mais que vocês. Esqueçam os instintos. Pare de comer carne e comece a comer comida de cavalo, que eu digo, que é grãos e fibra, esse tipo de coisa. Então, eles querem que a gente faça isso. Então, ignore os instintos. Quer comer carne? Não, isso é pecado, isso é força da carne, a sua mente é mais forte do que os seus instintos. Não, eu tenho instinto de gostar de carne, seja porco, de carne vermelha, seja de peixe, de frango. Todo mundo tem esse instinto por algum motivo. Você foi ensinado pela mãe natureza há milhões de anos. E outra coisa que você falou muito bem, nós
nós fomos treinados também a entender que o ser humano ele é destacado da natureza, né? Nós não somos parte da natureza, nós somos a natureza. A gente esquece disso. Nós somos, junto com todas as espécies, nós somos a natureza. E a natureza tem todo aquele sistema de se auto-equilibrar. Então, por mais que a gente comece a evoluir para um lado que talvez não seja sustentável, a gente vai, a natureza, nós somos a natureza. A gente vai desenvolver e vai se equilibrar. Sabe, né, Marcelo? Tem gente, por exemplo, que fala que, nossa, mas o mundo, as pessoas estão crescendo, vai ter mais população, a gente vai ter 50 bilhões de pessoas. Não, a gente não vai. Por que que não, Rodrigo? Porque a gente se equilibra. Por exemplo, sabe a melhor forma de você controlar o crescimento populacional do país é você trazer prosperidade para esse país. A gente tem N exemplos disso. Então, se a gente parar com essas besteiras e continuar evoluindo como espécie, trazer prosperidade, segurança, saúde, nós automaticamente começamos a controlar a quanto a gente se replica também nesse mundo. Tem vários países que vêm mostrar isso. Então, se a gente deixar a natureza correr e a gente continuar fazendo as coisas de forma idônea, respeitosa e humana, tudo vai entrar nos eixos. Nós somos a natureza, nós não somos mais espertos do que ela, nós não precisamos controlá-la, nós precisamos só fazer o máximo que a gente pode como seres humanos, como parte desse ecossistema, né? Perfeito, cara. Sabe que uma vez eu botei um videozinho que falava assim, bem-vindo de volta, somos partes da natureza, somos parte da natureza. Mas realmente, cara, nós somos a natureza, meu. Óbvio, velho. Óbvio, com certeza. E é nessa alienação que reside todos os males do processo evolutivo e da saúde, sem dúvida. Exato. Cara, então assim, então a gente começa, para melhorar a saúde, a gente começa a focar então em alimentos mais naturais. Mata a fome com comida, elege os alimentos que mais nos agradam, o paladar e a vontade, compra e baseia uma rotina alimentar nesses alimentos. Maravilha. E depois? Ou depois, uma vez que você tem controle da sua saúde, você pode escolher como pisar fora da bola. Mas, Rodrigo, mas você nunca comeu doce? Claro que eu como. Semanalmente. Claro. Eu comprei achei um arroz doce no mercado. Ah, mas é processado, não sei o quê. Tava lá, ingredientes bem bacanas, vendia, eu falei, vou comprar, tô a fim de comer. Por quê? Porque nós somos seres humanos. Seres humanos não são robôs. Seres humanos precisam ser flexíveis. Né? Ser humano precisa ser flexível. Se você tenta colocar um ser humano numa caixa, ele vai entrar em depressão ou ele vai quebrar essa caixa. Não tem jeito. Você não consegue ser 100%. Então, conquiste a saúde para que você consiga conquistar depois a flexibilidade e você se dá o direito de sair da linha quando você quiser, sem afetar a sua vida de forma significativa. Mas a gente está preso numa caixa, cara. A população alienada, a massa comum, a média, cara, a média está dentro de uma caixa, cara. A média está dentro de uma caixa, comendo ração, né? Girando uma rodinha do rato ali. Exatamente. Olhando no Instagram o sucesso das outras pessoas, cara, e querendo ter o mesmo resultado, vivendo aquela mesma vidinha. Boa sorte. Cara, assim, ó, eu hoje em dia, eu tô num ponto que eu digo assim, ó, muda até com o tempo, com planejamento, com desejo, com organização, muda até o lugar que tu quer ter uma vida plena. Se precisar, muda até o lugar que tu mora, vai para outro lugar. Mas acorda para uma vida que vale a pena, porque viver dentro de uma... Cara, assim, ó, o que a gente tá vendo hoje é isso, assim. Pessoas trancadas dentro de uma jaula, comendo ração, olhando no Instagram a vida de quem está liberto. E aí nos procura para ter o mesmo corpo, a mesma vivacidade, a mesma saúde das pessoas que estão vivendo de maneira verdadeira. Isso é impossível. Em algum momento a gente vai ter que romper a porta da jaula e cair para uma vida melhor. Né? E é mais que alimento, né? No final da história, é mais que alimento. É uma questão do entendimento, do jeito de viver, né? Total. Top, meu velho amigo, top. Depois, uma hora, nós vamos fazer uma live para falar sobre hormônios do controle do peso. Uma hora nós vamos fazer. Aí vamos falar sobre controle do peso e hormônios. Cara, foi um prazer. Deixa uma mensagem aqui para os nossos seguidores. Deixa uma última mensagem tua sobre esse nosso jeito de viver que é capaz de nos devolver o direito de ser fortes, magros e ter a perspectiva de longevidade. Me deixa as tuas últimas palavras aqui, cara. Cara, eu acho que
todo mundo que está aqui tem o direito, não só o direito, você tem o direito. Uma vez que você aprende como fazer, você tem o dever de ser o melhor que você pode ser, né? Todo mundo tem o dever e o direito de ser o melhor que pode ser. Muita gente, como a gente falou, a gente não sabe o patamar que você consegue viver. Você não sabe a qualidade de vida que você pode ter. Você não sabe o que é viver uma vida sem precisar ir no médico nunca. Você não, a exceção hoje em dia, né? Quando você sai do clube, você começa a ser diferente. Tem aquela pressão de fora tentando te colocar de volta no molde. A sociedade foi treinada a isso. Toda vez que você começa a enfrentar resistência, eu diria para as pessoas, comece a ver isso com um olhar positivo. Você está fazendo alguma coisa que importa. Se você não estivesse fazendo uma coisa que importa, você não teria resistência. Escute mais seus instintos, escute menos o influenciador da internet, seja eu, seja o Marcelo. Entenda mais os seus instintos, dê mais atenção aos seus instintos. Comece a prestar menos atenção ou mais atenção em como você é doutrinado por aí, seja no Instagram, seja por influenciador, seja na televisão, jornais. Comece a perceber como a gente é enfiado goela abaixo muita informação que vai contra os nossos instintos. E a partir daí, começar a ser mais cético, começar a ser mais positivo e não abrir a mão de uma vida plena. Se você não está vivendo bem, está com dor, está com problema, está acima do peso, e você não está fadado a viver assim para sempre. Existe saída, sim, 100%. Não largue os bets. Não largue os bets. Essa é a minha mensagem. Não abra mão de viver a vida que você sabe que você merece viver. Cara, top, meu, a gente não combinou, viu? Sabe por que eu tô avisando que a gente não combinou? Rodrigo, eu tenho encerrado as lives dizendo assim, ó, existe uma vida maravilhosa para ser vivida, uma vida incrível. Não descanse nenhum dia enquanto não encontrar essa vida para ti, enquanto não construir uma vida maravilhosa. A gente não é condenado a nada, não existe uma realidade única que nos limita. Tudo é possível desde que a gente esteja disposto a procurar essas coisas. E aí tu vem e me fala isso aí tudo, cara. Show de bola. A gente tem que se permitir, né? Vou deixar aqui de novo, aqui, ó. Se por acaso alguém ainda não comprou, aqui tem tudo. Tudo que precisa para começar está aqui. Vamos todo mundo lá no perfil do Rodrigo também. Vou me inscrever no teu programa. Depois que tiver tudo prontinho, tiver aberto, tu me avisa. Opa, vou querer ver, com certeza. E, cara, fico à disposição. Uma hora vamos falar sobre hormônios, outras coisas relacionadas à parte médica do emagrecimento. Vamos lá. Tá, meu velho? Valeu, cara. Um abraço. Tudo de bom. Obrigado, Marcelo. Abração aí, cara. E a gente continua em contato, com certeza. Abraço, pessoal. Obrigado pela atenção também. Até mais. Tudo de bom. Tchau, tchau. Tchau, tchau.